bom dia. Com muita alegria nós damos sequência a esse trabalho de oração pelo Brasil. No dia de hoje a gente vai homenagear um missionário que veio para poder fazer algumas modificações importantes em relação a alguns erros que ocorriam no Brasil na época em que ele teve a reencarnação. Então vamos começar falando do Antônio Vieira, a missão de Antônio Vieira. Vamos lá. No primeiro quartel do século XVII, a situação de Portugal era de profunda decadência. Sob o reinado de Filipe II de Espanha, príncipe apático e doente, que entregara a direção de todos os negócios ao Duque de Lerma, os esplendores das conquistas portuguesas haviam desaparecido. Aquele povo minúsculo e heróico, cuja coragem acendera nova luz em todos os departamentos de trabalho do Ocidente, encontrava-se agora reduzido a quase penúria. Então, na época em que Portugal estava sob o domínio do rei da Espanha, quando teve a unificação da Península Ibérica, aconteceu essa decadência, que muitas dessas causas foram em razão dos erros históricos, do processo de escravização que ocorreu. Portugal começou então a colher o fruto desses erros. Então foi organizado um plano de trabalho para poder corrigir a situação. O plano, organizado por Elio, que, diga-se de passagem, é o mentor de Portugal, assim como Ismael, o mentor de Brasil. Nesse slide aqui é uma parte do diálogo que ele teve com Cristo. Nosso plano constará de uma larga ação dos agrupamentos espirituais sob a minha direção, combinados com as falanges de Ismael, no sentido de intensificarmos o pensamento cristão em Portugal, projetando as mais nobres realizações no Brasil, disseminando-nos entre os colonizadores, a fim de que as concepções de fraternidade se intensifiquem, para levantarmos a bandeira de Ismael sobre todas as frontes, como sublime legado do vosso coração compassivo e misericordioso. Então, a missão era basicamente convocar novos missionários para poder cumprir um papel para modificar essa situação. E aí, toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época. E as falanges de Ismael e de Elio buscam no silêncio e na obscuridade o grande coração de Antônio Vieira, que se constituiu poderoso organismo mediúnico para as revelações de suas verdades. Vieira toma posição ascendente na corte de Dom João IV. E daí, há algum tempo, contra a vontade do soberano, que desejava conservar a sua palavra de sabedoria e de amor junto do seu coração, o grande missionário embarca para o Brasil. Então, no início, no reinado de Dom João IV, o Antônio Vieira ocupava uma função lá na corte portuguesa. Atendendo ao chamado do alto, ele veio ao Brasil para poder fazer o desenvolvimento do trabalho que ele tinha sido convocado. E aí, ele foi uma das mais influentes personagens do século XVII, em termos de política e oratória. Destacou-se como missionário em terras brasileiras. E nesta qualidade, defendeu incansavelmente os direitos dos povos indígenas, combatendo a sua exploração e escravização, e fazendo a sua evangelização. Era por ele chamado de Pai-Açu, que significa grande pai, em tupi. Antônio Vieira defendeu também os judeus e criticou severamente os sacerdotes de sua própria época e a Inquisição. Escreveu mais de 200 sermões, 700 cartas, além de tratados proféticos, relações, etc. Então, quando ele veio para reforçar o trabalho que os jesuítas faziam, defendendo os direitos dos indígenas, certo? E a partir daí também ele trabalhou contra a Inquisição, em pleno século XVII, já criticava essa instituição que perseguia as pessoas em nome do Cristo, e também defendia os judeus das perseguições que eram sofridas. Então, foi uma contribuição muito importante. Foi uma obra de realizações que ele fez naquela época, mas também um legado de muitos livros escritos, E talvez o mais famoso seja esse sermão da 60ª, que aparece aqui na imagem. E aqui tem uma passagem que está lá no livro do Humberto de Campos, que, como a gente comentou, é o carro-chefe dos nossos estudos e nossas instruções nesta fase de oração pelo Brasil. Olha que interessante, ele comenta lá: sua voz, saturada de suave magnetismo, ilumina todas as consciências, esclarecendo todos os corações. Em momento de sagrada eloquência, exclama ele: no Evangelho de Jesus, ofereceu o demônio todos os seus reinos pela posse de uma alma, mas no Maranhão não é necessário ao demônio tanta bolsa para comprá-las todas.
Basta acenar o diabo com um tijupar de pindoba e 2 tapuias para que seja adorado com ambos os joelhos. Tijupar significa um casebre simples, pindoba é um tipo de palmeira que eles utilizavam para fazer esses casebres naquela época, e tapuias era o nome que eram conhecidos os índios que não falavam a língua tupi, né? Então ele falando que bastava poucas coisas para corromper as pessoas naquela época, sendo que em relação ao Cristo o demônio ofereceu todas as posses, o que foi recusado. E as pessoas da época, os senhores de escravos, aceitavam esse acordo de, entre aspas, adorar o demônio. E com esse discurso forte, não foram poucos os senhores que, tocados dessas claridades divinas, cuja origem profunda estava nas lições de Ismael e de seus abnegados mensageiros, correram às suas propriedades, envergonhados do crime de manter escravos os seus irmãos, e devolveram para sempre aos pobres cativos a liberdade. Então, lá nesse século XVII, ele iniciou um movimento de abolição, né? O movimento, a ideia abolicionista. Um pouco antes veio o Maurício de Nassau, que a gente viu na invasão holandesa, ele também permitia que os escravos fossem colocados em liberdade. E o Antônio Vieira veio para reforçar essa ideia aí. E também falando sobre a questão da riqueza. E essa parte aqui é interessante porque, já desencarnado, ele ditou algumas mensagens para o médium português Fernando de Lacerda, que está nesse livro aí, Do País da Luz. Então vamos ler um trecho da mensagem, ela é grande, eu coloquei só algumas passagens para a gente comentar. É a riqueza como uma certa ordem de remédios que produzem o mal e produzem o bem. Aplicados em conta, são veículos para a saúde. Aplicados em demasia, conduzem ao sofrimento e à morte. A riqueza que não se dê o uso adequado constitui um mal, que faz sofrer e mata. Faz sofrer o que a possui, porque lhe é cuidado constante. Faz sofrer os que lhe estão próximos, porque é um grão sofrimento viver junto ao avaro, e ao que faz da usura o gozo e do ouro o coração. É o remédio em alta dosagem que embriaga o doente, fazendo-o sonhar gozos e cometer crimes, rapacidades e maldades, para conseguir esses sonhos sonhados, que nunca chegam, porque são sonhos, e são sonhos porque nunca se realizam. Então, basicamente, ele diz que quem usa da riqueza para poder obter apenas as vantagens materiais, ele está se embriagando, está consumindo de um remédio em excesso, e aí ele provoca dor, sofrimento e espalha a doença, tanto para quem possui a riqueza, quanto para aqueles que são afetados, que têm alguma relação com essa pessoa. Mas aí ele prossegue. Tome-se agora um medicamento em dose apropriada, e esse medicamento dará saúde ao corpo, gozo ao espírito, porque constitui gozo e saúde a quem dele souber usar em continência e lhe quiser dar a apropriada aplicação. Para que a riqueza salve, é mister que ela seja como a água boa, que pela irrigação leve à terra a humildade que a fertilize, que leve à planta a seiva que a alimente, que ao animal leve o refrigério que lhe mata a sede. É preciso que ela mova a ferramenta do mineiro, o arado do lavrador, a pena do escritor. Sem ela, o mineiro está parado, o arado parado, a pena parada. E parado tudo, só uma coisa trabalha, a fome. A fome que faz a desesperação, que faz o crime, que faz a dor. Assim a riqueza pode, com extinguir a fome, extinguir o mal. E então é o remédio que cura. É a questão do bom emprego da riqueza, né? Se as pessoas que possuíssem dinheiro e as riquezas em geral soubessem empregá-las dessa forma, não haveria tanta pobreza, não haveria fome no mundo. Mas, infelizmente, ainda são a minoria. Faz parte do nosso trabalho de hoje, então, a gente fazer um movimento para tentar modificar essa situação. Então, foco da oração. Agradecimento e reverência ao senhor Antônio Vieira, né, missionário que foi, porque teve esse papel tão importante junto aos índios, né, e todas as obras escritas que ele deixou. Restauração da fraternidade cristã no Brasil, que foi a expressão que ele usou quando ele planejou esse movimento de restauração de Portugal, que vinha em decadência. A gente vai tentar inserir isso aí também no movimento no campo do Brasil. E, por fim, inserção também no campo do Brasil do pensamento coletivo de bom emprego da riqueza. Esse bom emprego da riqueza por parte daqueles que a possuem, a gente vai fazer uma oração para que isso ocorra. E por parte de quem não a possui também, para que possa contribuir fazendo as orações ou de qualquer outra forma, para que essa realidade se materialize e seja inserida, então, no campo do Brasil.
Às 11 horas a gente inicia o nosso trabalho e eu conto com todos vocês para a oração. Muito obrigado.